A paz do Senhor Jesus, irmãos. Bom dia. Hoje é dia 28/2/2025, sexta-feira. Um dia maravilhoso ao qual o Senhor preparou para nós ouvirmos a Tua palavra e encher-nos de sabedoria. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra em Eclesiastes 3, do 1 ao 15, que tem como título Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar as pedras, tempos de abraçar e tempo de se afastar de se abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém, irmãos, por essa palavra? Irmãos, o que nós podemos dizer sobre o tempo, né? Nós temos tempo para fazer tantas coisas, mas será que nós estamos administrando o tempo que o Senhor nos deu? Quando eu digo tempo, irmão, eu digo tempo de vida. É a sua vida. O tempo tem a ver com a sua vida, com os seus anos de vida na Terra. Podemos dizer que a palavra tempo pode ter vários significados. Separei aqui para falarmos hoje sobre 3 significados sobre o tempo, tá, irmãos? O tempo pessoal é o primeiro tempo. O tempo pessoal, ele é moldado pelas decisões e ações humanas. É moldado por nós, pelas nossas decisões do dia a dia e pelas nossas ações no dia a dia. O tempo assume diferentes tonalidades, dependendo daquilo que somos chamados a fazer. Muitas vezes, alguns dedicam tempo para festas mundanas, anseios pecaminosos, não têm expectativa em seu tempo de vida, não têm propósito de vida, é uma vida e um tempo desperdiçado sem Deus. O tempo na terra é curto, irmãos. Esse é o primeiro significado do tempo pessoal. Tempo pessoal é o tempo que eu escolho e você escolhe como viver. É o tempo que nós erramos, nós fracassamos, é o tempo que nós decidimos viver sem Deus. O segundo tempo é o tempo oportuno. O que significa o tempo oportuno? O termo kairos é utilizado no sentido de tempo espiritual. É o tempo de Deus. Kairos é um momento oportuno, único, que pode estar presente no espaço de um tempo físico. Kairos é o período ideal para a realização de uma coisa específica para Deus, cumprir o propósito dele em sua vida. Tempo Kairos, irmãos, é o tempo do Senhor, é o tempo oportuno de Deus. Como assim, irmã Fabiana? É o tempo que Deus se revela na sua vida. Irmãos, esse tempo só chega na nossa vida quando nós damos espaço ao Senhor para trabalhar em nossa vida. Não entendi. Vamos dizer assim, uma pessoa, ela nasceu, cresceu e começa a sua vida ali, de jovem, de adulto, e ali ela não tem significado, não tem propósito, ela está vivendo da forma que vai vindo, ela vai vivendo. Então é o tempo pessoal, ela vive no seu tempo pessoal. Mas quando ela começa a conhecer o Senhor, quem é Deus, o que Deus tem para ela, quais os propósitos de Deus, ela começa a entrar no novo tempo, e esse tempo é chamado tempo Kairos, que é utilizado no sentido de tempo espiritual, o tempo que você escolhe para descobrir o que Deus tem na tua vida, significa o tempo de Deus na sua vida. Significa Kairos, é o período ideal para a realização de uma coisa específica para Deus, que nem o tempo de hoje. É o tempo que nós escolhemos ouvir ao Senhor. É o tempo que você dedicou de ouvir a palavra do Senhor. Você está vivendo num tempo de Deus, o tempo Kairos.
de ouvir as coisas acerca de Deus, das coisas espirituais. O terceiro tempo, irmãos, que eu separei aqui, seria o tempo de Deus. O que é o tempo de Deus? O tempo de Deus é o tempo oportuno para o cumprimento da sua vontade ou seu propósito em nossas vidas. O tempo de Deus não pode ser medido e nem cronometrado. O tempo de Deus, ele atua na nossa vida e na nossa história, consoante a sua vontade soberana. Você já viu uma pessoa falar assim, olha, eu vou viver no tempo de Deus. No tempo de Deus vai acontecer, no tempo de Deus vai se cumprir, mas para a gente viver esse tempo de Deus, nós temos que estar na posição e entender e compreender qual que é o tempo de Deus. E para atender esse tempo de Deus, irmãos, nós temos que saber qual que é o tempo dele. O tempo dele é Kairos, é quando se está pronto para receber aquilo que se configura para se receber. É esperar a ser alcançado por sua promessa. E este é o melhor tempo para nossas vidas aqui na Terra. Muitas pessoas dizem, mas eu não entendo qual é o tempo de Deus na minha vida. É o tempo que Deus separa para se manifestar na sua vida. Quando você procura saber qual é o tempo do Senhor, irmãos, não tem como o Senhor não se revelar. Ele se revela. Irmãos, em Hebreus 10, do 36, capítulo 10, versículo 36 ao 39, ele enfatiza a necessidade de nós perseverarmos, de saber e esperar com paciência no Senhor. Vamos fazer a leitura? Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 36 e 39. Que diz assim: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Mas, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Que tremenda essa passagem de Hebreus, irmãos. Ele enfatiza a nossa necessidade de perseverar no Senhor e de saber esperar com paciência no Senhor. Temos que esperar com paciência no Senhor como? Acreditando em suas promessas. Irmão, não tem como você viver uma promessa se você não acredita no Deus da promessa. O Deus da promessa, ele fala para mim e para você, tenha paciência e tenha perseverança, que no tempo correto, no momento oportuno, ele vai fazer cumprir todas as promessas na sua vida. Mas o que nós podemos fazer nesse momento da espera, irmãos? O que nós estamos fazendo hoje, ouvir a tua palavra, aprender da tua palavra, para que o propósito do Senhor se cumpra, ter esperança na palavra do Senhor, para até que ela aconteça, para que o propósito do Senhor aconteça em nossas vidas. Esse momento que o Senhor preparou para nós no dia de hoje é o momento que você escolheu esperar e aprender. Você esperou, né, que esse vídeo saísse para que você sentasse e ouvisse. Isso é o tempo da espera com paciência no Senhor. É ouvir todos os dias a palavra do Senhor. Ler todos os dias a palavra do Senhor. Viver de acordo com as escrituras do Senhor. É esperar e perseverar até que a promessa se cumpra na sua vida. Irmãos, Abraão tinha a promessa de ter um filho. E Abraão, ele teve que esperar no Senhor muitos anos para que essa promessa se cumprisse. Mas ele esperou com paciência e perseverança. Os nossos irmãos da fé, eles venciam, irmãos, porque eles tinham paciência e eles sabiam que o Deus da promessa, que é o mesmo Deus meu e seu, ele iria cumprir. Nós não podemos duvidar do Senhor. Nós não podemos duvidar que o Senhor não vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque o Senhor não deve nada para ninguém. Ele só quer que nós tenhamos paciência e perseverança em buscar, em conhecer a vontade do Senhor para nossas vidas. Irmãos, o que Jesus disse sobre o tempo? Porque Jesus também fala sobre o tempo no Novo Testamento. Jesus diz assim, em João 7,6, disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não é chegado.
Mas o vosso tempo aqui na terra, irmãos, está sempre presente. O tempo está presente em nossas vidas a todo momento. O tempo de decidir servir ao Senhor, o tempo de entregar a sua vida e aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador é hoje, irmãos. Não há tempo mais de esperar. Se o Senhor fala com você hoje, não há mais tempo de você ficar custeando em dois pensamentos. Quantas pessoas, irmãos, vão nos cultos e muitas vezes ali vem uma palavra direcionada para que ele aceite Jesus, vem um apelo no final do culto e a pessoa endurece o coração e ela não aceita aquela palavra. E ela não aceita aquela palavra naquele momento, achando que pode ser que dê mais tempo. Irmãos, nós não somos dono do tempo. Às vezes, o tempo de vida de uma pessoa não é igual a outra. Às vezes, aquele apelo está sendo feito em várias vezes, 1, 2, 3 vezes, e a pessoa não se atenta que é Deus falando, estou te dando tempo de me aceitar. Quantos casos, irmãos, que nós ouvimos de pessoas que teve tempo de aceitar Jesus, né? Numa reunião, num culto, numa oração, e a pessoa ela endureceu o coração e não aceitou. E ali, passado algum tempo, às vezes nem muito tempo, dias, a pessoa ela vem a óbito. Mas ela teve o tempo, irmãos, de aceitar Jesus naquela oportunidade e ela não quis. Ela endureceu o coração porque ela achou que ia ter tempo, irmãos. Nós não somos dono do tempo, o Senhor é dono do tempo. Se Ele está falando para você hoje, me aceite como seu único e suficiente Salvador, porque Ele sabe que lá na frente talvez não dê tempo de você cumprir tudo aquilo que Ele tem com você. Então Ele quer te remir hoje, ou ele está pensando que você pode sim cumprir, que o tempo é hoje de você aceitar ele, que ele tem uma promessa sobre a tua vida. Irmãos, quantas pessoas passam pela vida, jovens, se tornam adultos, velhos, e não aceitam Jesus em tempo oportuno. E às vezes o Senhor é tão misericordioso que no último momento de vida, no hospital, ou em casa, naquele último momento, o Senhor ainda dá um tempinho da pessoa aceitar ele. E ele vendo no coração da pessoa que há realmente um coração voltado a aceitar o Senhor naquele momento, o Senhor ainda resgata. Mas muitos não têm esse tempo, irmão. Porque o tempo, ele é muito precioso. Nós temos que valorizar o nosso tempo, o agora, irmãos. O amanhã pertence ao Senhor. O significado na Bíblia sobre remir o tempo. O que é remir o tempo? Significa aproveitando cada oportunidade que surge em minha e em sua vida. Assim, remir o tempo significa deter poder sobre o nosso tempo, resgatá-lo e usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente importantes para as nossas vidas. Irmãos, aproveitando cada oportunidade. Hoje é a oportunidade de você remir o seu tempo, você está tirando um tempo para ouvir a palavra do Senhor, você está aproveitando o seu tempo, você está aproveitando essa oportunidade de ouvir o Senhor, de aprender com sabedoria, de praticar, irmão, a palavra de Deus na sua vida, de aplicar a palavra de Deus na sua vida. E interessante que quando fala remir o tempo, é você que reme o seu tempo. Você que, quando você aproveita cada oportunidade de conhecer o Senhor e procurar em conhecê-lo através do louvor, através da oração, você está remindo o seu tempo, está aproveitando a oportunidade. Deus se alegra com isso, irmão, porque você está direcionando a tua vida aos caminhos do Senhor. Qual a diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus, vocês sabem? O nosso tempo parece passar numa velocidade incontrolável. Sabe aquele momento que você quer fazer 18 anos? E que você fez 18 e quando você vai ver você já está com 43 anos? Você fala, meu Deus, o tempo passou e eu não vi. Irmão, é isso. O tempo para nós aqui na Terra, seres humanos, é incontrolável. Mas há um tempo diferente do nosso. Deus está no controle de todas as coisas. O tempo dele, ele mesmo controla. Tem o dia e a hora determinada para cada promessa se cumprir na sua vida, porque é no tempo de Deus. Irmãos, é tão maravilhoso você confiar no Senhor e falar, Senhor, eu quero viver o seu tempo, Pai. Olha que lindo, você entregar a sua vida para Deus e falar, Senhor, seja feita a sua vontade na minha vida, porque é isso que Deus quer. Que a vontade dele se cumpra, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E no tempo do Senhor, todas as coisas que ele tem para mim e para você acontecem, porque você começa a entender que tudo está nas mãos do Senhor. Irmãos, é maravilhoso.
É viver sabendo que você é um vencedor. Não é viver, irmão, alienado nesse mundo, sem propósito de vida, sem saber para onde ir. Irmãos, em Salmos, a Bíblia inteira, de Gênesis e Apocalipse, ele fala sobre o tempo. Deus, ele se importa com o que nós fazemos com o nosso tempo aqui na Terra. Muitos irmãos, pode ser que muitos vão viver 15, 30, 40, 50, 100 anos, 105 anos, né, o mais tardar. E as pessoas estão achando que pode ser que vai dar tempo e não vai dar tempo, irmãos. É tempo de nós remirmos o nosso tempo, pedir sabedoria ao Senhor para viver nessa terra, aproveitar o tempo que Ele deu para nós, que nós não sabemos a quantidade de anos que nós viveremos nessa terra. Mas o Senhor fala para você hoje, aprenda a viver o seu tempo. Aquela passagem que diz em Salmo 34, 39, versículo 4, 5 diz: Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que a minha vida é passageira. Olha que forte, irmãos. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Às vezes nós achamos que vamos ser eternos, e nós não somos eternos aqui na terra, nós somos eternos no céu. E ele pede, o salmista pede, Senhor, mostra para mim, porque eu não tenho entendimento. Mostra para mim como é breve o meu tempo. Mostra para mim que a vida é muito curta. Sabe onde as pessoas pensam muito no tempo, irmãos? Quando elas vão no velório, vão num cemitério, que ali acabou para aquela pessoa o tempo de vida dela. Aí você começa a pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, com o tempo? Você começa a refletir. A Bíblia diz, né, que é mais entendimento no tempo do luto do que no tempo da festa, né? Que você vai para a festa, você não vai lembrar que a vida é passageira, mas quando você vai num velório, você percebe o quanto é passageira a vida do ser humano. Como podemos administrar o tempo segundo a Bíblia? Irmãos, vamos entender que nós precisamos administrar o nosso tempo enquadrado no que as Sagradas Escrituras diz, porque assim nós viveremos de uma forma boa, de uma forma agradável, perfeita, porque nós estaremos cumprindo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Alinhe a sua vida a administrar o teu tempo, segundo a palavra de Deus. De acordo com a Bíblia, o tempo deve ser administrado com foco no que é eterno, irmão, do que é do céu, evitando-se desperdício e futilidades que roubam anos de vida que não voltam mais. Irmãos, que o nosso tempo seja administrado em agradar ao Senhor. Que o nosso tempo seja administrado a fazer a vontade do Senhor aqui na terra. Irmã Fabiana, eu não sei como fazer a vontade do Senhor. Peça para Ele em oração, irmãos. Pai, de que forma eu posso fazer a Tua vontade para que o meu tempo seja proveitoso nessa terra? Para que naquele grande dia, Pai, no juízo final, eu possa entregar diante de Ti, Pai, o que eu fiz no meu tempo na terra. Ele quer, irmão, Ele quer mostrar para você qual é a vontade dEle na sua vida, o que Ele tem para o seu tempo de vida, o que Ele quer que você faça, irmãos. A palavra não veio à toa. Nós não sabemos o nosso tempo na terra, mas o Senhor fala para mim e para você, hoje. Peça para que seja feita a vontade de Deus, que o tempo dele se cumpra na sua vida, que você evite desperdícios, que você evite futilidade de anos da sua vida, que você olhe e fala, nossa, enfado e cansaço, nada fiz, porque, irmãos, o tempo vem e ele cobra, e você fez o que com o tempo que Deus te deu? Em Tiago 4,14 diz, digo vós, não sabeis o que acontecerá amanhã. Não temos controle do amanhã, muito menos do agora. Porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois se desvanece. Em lugar, o que nós devemos falar com o Senhor? Em lugar do que dizeis, diga sim ao Senhor. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou faremos aquilo. Irmão, temos que pedir ao Senhor que Ele esteja no nosso amanhã e que Ele venha nos conduzir. E se for da vontade dEle, nós vamos viver o dia de amanhã, porque nós temos que colocar o Senhor em nossos dias. E muitos vivem desocupadamente pensando que vai, ter tempo de muita coisa. E a Bíblia diz várias passagens que o tempo é curto e que nós temos que aprender a remir o nosso tempo, a aproveitar as oportunidades que o tempo nos oferece.
Irmãos, aí a gente vai para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele já dizia: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias não são bons, irmãos. Jesus está às portas. O que você está fazendo com o tempo que Deus está te dando? Por isso, devemos buscar o Senhor em tempo e fora de tempo e pregar o seu evangelho a toda a criatura da mesma forma, em tempo e fora de tempo, porque almas precisam se render aos pés do Senhor para que possa morar no céu. O sentido da vida do cristão é saber remir o tempo e pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, irmão. Não existe tempo para pregar a palavra de Deus. Se você está dentro de um ônibus, fala do amor de Jesus. Se você está no teu trabalho, reme o tempo, fala do amor de Jesus. Irmãs, como eu posso fazer a obra, irmã Fabiana, sendo que eu trabalho, sou tarefada, irmão? Aonde você está, você tem que fazer o ID do Senhor. Às vezes, irmãos, tem uma pessoa ali que está passando uma situação muito difícil e ele está perto de você e você não sabe o que se passa no coração dele, na mente. Às vezes aquela pessoa que de repente quer tirar a própria vida, mas uma palavra sua naquele tempo oportuno salva uma alma. É necessário que nós venhamos a conhecer as Escrituras, a conhecer sobre o céu, a desejar o céu, porque quando uma pessoa dessa tiver numa situação dessa, você vai entender que ela tem escolha naquele tempo, naquele momento, de você falar de Deus para ele e ele herdar o céu. Dizer para aquela pessoa que ainda há tempo, que ainda há tempo do Senhor na vida dela, que o Senhor pode transformar a vida dela, porque nós lemos lá atrás que quem mexe no tempo e quem é dono do tempo é Deus. Irmãos, quanto testemunho de pessoas que às vezes tinham 2, 3 anos de vida, eram desenganados pela medicina, e o Senhor, que é o dono do tempo, entrou naquela vida e fez com que aquela vida vivesse mais. Irmãos, tem passagem na Bíblia do rei Ezequias, que ali Isaías foi levar para ele um decreto, que ele colocaria a casa dele em ordem, que certamente ele morreria em pouco tempo. Mas quando Isaías saiu do pátio, Ezequias voltou o seu rosto à parede e falou: Senhor, reme meu tempo, o que eu fiz na tua obra. Ele ainda tinha reserva no céu, irmão, para falar para o Senhor isso. E o interessante é que antes do profeta Isaías sair para fora, o Senhor falou: volta, Isaías, tenha reserva com o Senhor no céu, irmãos, para que o dia que você passar adversidade, para que o dia que de repente sua vida for encurtada, você possa virar o seu rosto ao Senhor e falar: Pai, reme a minha vida, reme o meu tempo, me dê mais tempo, Senhor. Me dê mais tempo de te servir, Senhor. Me dê mais tempo de te conhecer verdadeiramente, Senhor. Porque Ezequias, ele tinha reserva no céu. Porque o profeta voltou naquele mesmo instante, porque o Senhor havia ouvido a oração dele. E falou: Ezequias, o Senhor te acrescenta mais 15 anos. E o Senhor te curará dessa enfermidade. E viverá 15 anos. Irmãos, que graça. Meu Deus. Será que nós estamos com o nosso tempo sendo remido da forma correta? Para que no tempo da adversidade, porque a adversidade vem para todos, irmãos, nós podemos fazer igual o rei Ezequias, virar o rosto e falar: Senhor, reme meu tempo, me dê mais tempo. Quantas pessoas, irmãos, queriam mais um tempinho de vida e não tem, e não tiveram. Quantas pessoas, irmãos, foram embora porque não souberam remir o seu tempo sem a salvação. Quantas pessoas não conheceram o Senhor e não estarão com o Senhor naquele grande dia, porque eles não souberam remir o tempo, irmãos. Não teve tempo deles remir o tempo deles, porque eles não souberam utilizar o tempo. E fica o pensamento, irmãos. Temos que aprender a remir o nosso tempo, para que naquele grande dia, irmãos, nós venhamos apresentar diante do Senhor as almas que nós conseguimos trazer ao Senhor, porque você se dedicou a remir o tempo, com as oportunidades que Deus te ofereceu de servir a Ele no reino, como evangelista, como homem e mulher de Deus, como pastor, como irmã do círculo de oração, como uma pessoa que Deus escolheu na sua casa para interceder pelos seus.
É hora de nós aprendermos a remir o nosso tempo de acordo com as Escrituras. Não de acordo com o que nós achamos ou pensamos. Não podemos viver dessa forma, irmãos. Temos que remir o nosso tempo de acordo com as Escrituras, aproveitando cada oportunidade como se fosse a última. Porque é tempo de todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção, buscarmos a face do Senhor de todo o nosso coração e entendimento, até que Jesus venha e chova justiça sobre nós. Jesus, irmãos, prometeu que voltaria para buscar uma noiva adornada, preparada, que saiba remir o seu tempo. Por isso, o busque e o adore em espírito e em verdade, enquanto ainda há tempo, irmãos. Amém? Irmãos, vamos fazer uma oração nessa hora, agradecendo ao Senhor por essa palavra abençoada em Eclesiastes 3, ao qual o Senhor nos orienta a cuidar, a nos preparar no tempo dele, porque não sabemos a hora e o momento que o Senhor possa vir buscar a sua igreja, ou possa buscar qualquer um de nós no tempo dele. Senhor, nós te agradecemos por mais essa palavra, Pai, palavra que veio do teu trono, e um alerta também, Senhor, que nós não somos dono do tempo, que o Senhor é dono do tempo da nossa vida, Pai, que nós venhamos achar graça diante de Ti hoje, Pai, nesta manhã, graça diante dos seus olhos, Pai, para o Senhor olhar para nós e falar: eu ainda vou dar mais um tempo para ela, Masure Cantura Mandaia Subianagaste. Mais um tempo para ele, Alamaço e Decantura Mandaia. Mais um tempo para ele cumprir o propósito que eu tenho na vida dele. Hoje eu vou ajudar você, o Senhor diz, a remir o seu tempo, a aproveitar as oportunidades que eu, Deus, te ofereço. Alamaço e Decantura Mandaia Subianagaste. O Senhor te oferece um tempo de vida, Alamaço e Decanto. Se você tem levado a sua vida de qualquer forma, irmão, se você não tem remido o tempo que Deus te deu de vida nessa terra, o Senhor te fala hoje: para tudo, muda a rota e põe a tua vida no altar, porque eu, Deus, vou remir o teu tempo, eu vou te ensinar através das Sagradas Escrituras a remir o teu tempo, a viver de forma que me agrade, a viver de forma que você vai ser usada para arrancar almas da mão do inferno, para trazer almas para o meu reino, porque eu sou o Deus que conto contigo para essa obra. Vou te ensinar, filha minha, filho meu, a remir o tempo que eu te dei nessa terra, para fazer a minha vontade, para fazer a minha exclusiva vontade nessa terra, porque nós não somos dono do tempo. E nós vamos, naquele grande dia, irmãos, apresentar o reino do Senhor, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, as almas que o Senhor nos deu nesse tempo oportuno chamado hoje, para que essas almas aprendam com nós que há uma necessidade de remir o tempo delas, através das Sagradas Escrituras. Irmãos, não se perde tempo orando a palavra, se ganha tempo de vida, de restauração, de saúde. Quantas pessoas curadas através da palavra? Quantas pessoas tiveram anos de vida acrescentados através da palavra, porque ousaram acreditar que o tempo não é delas. E o Senhor fala para você hoje: o tempo não é seu, o tempo é meu. Ele é seu quando você usa para o seu pessoal. Mas quando você entender, porque hoje o Senhor abre o teu entendimento nessa palavra, que não é tempo mais de viver uma vida pessoal da forma que você quer. Ele não quer que aconteça isso com você. Ele quer que você comece a viver o tempo dele, o tempo Kairos. Alamassure Cantura Mandaia Subianagaste. Venha viver o bom tempo do Senhor na sua vida. Deixa que o Senhor conduza o teu tempo a partir de hoje, para que o nome dele seja glorificado. Usa a tua vida, gaste a tua vida para ser usada nesse tempo hoje, chamado hoje, para ser usado para impactar vidas. Irmão, o Senhor vai te dar o meio de você ganhar tempo e de você fazer com que pessoas cheguem ao reino do Senhor em menor tempo possível, porque o tempo já é chegado. Jesus já está às portas. Jesus está às portas e ele pergunta para você: o que você está fazendo com o tempo que eu estou te dando? É tempo da igreja
de você, de mim, que estamos inseridos na igreja, no corpo de Cristo, nos prepararmos para a volta do Senhor, que está muito mais breve quanto antes nós começamos a servir o Senhor. Se você já serve ao Senhor há 20, a 15, a 30 anos, a volta do Senhor está muito mais próxima que esse tempo que você já serve. O Senhor já está às portas. Então busque, o adore em espírito e em verdade, enquanto ainda há tempo. Amém, irmãos? Essa palavra que o Senhor pediu para me entregar para o povo de Deus, para você que tirou esse tempo para ouvir essa pregação, essa orientação da parte do Senhor para a sua vida. Que o Senhor te abençoe e que você aprenda a remir o seu tempo a partir de hoje para a honra e glória do Senhor. Amém?